professora da disciplina de Ciências. Hoje nós vamos começar a falar sobre os biomas brasileiros e nesse vídeo vamos falar de forma específica da floresta amazônica e da Mata Atlântica. O Brasil é um país de proporções continentais. Ele é o quinto maior país do mundo em extensão territorial. Como é um país muito grande, existem muitas variações climáticas e vegetativas em um mesmo local. Isso implica, então, na presença de 6 biomas diferentes no mesmo país. Esses biomas são a floresta amazônica, Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, Pantanal e Pampa. Hoje, nessa aula, nós vamos falar sobre os biomas floresta amazônica e também da Mata Atlântica. A floresta amazônica é a maior floresta tropical do mundo e é um centro de biodiversidade. De todas as espécies conhecidas mundialmente, cerca de 20% delas estão na floresta amazônica, porque esse bioma tem um clima quente durante todo o ano e tem grande disponibilidade de água para os seres vivos. Ela está localizada em cerca de 9 países da América do Sul, mas a maior parte da sua extensão está em território brasileiro. E esse bioma, ele tem 2 ecossistemas principais que nós vamos falar agora. O primeiro são as áreas inundadas, que podem estar inundadas de forma parcial ou permanente. Elas se localizam nas regiões mais baixas desse bioma, que estão próximas ao rio. Como, por exemplo, essa imagem que vocês estão vendo aí, que são as matas de Igapó, que permanecem inundadas de forma permanente durante o ano inteiro. O segundo ecossistema são as áreas de terra firme, que são regiões mais altas e que nunca são inundadas, como essa imagem que vocês estão vendo aí. São regiões secas em que nenhuma época do ano existe inundação, devido à sua localização. O clima da Amazônia, ele é muito quente o ano inteiro, porque a maior parte desse bioma está localizado dentro dos trópicos do planeta, o que resulta em uma grande exposição solar durante todo o ano. E é um clima também muito úmido, as chuvas são abundantes devido à grande quantidade de evapotranspiração, que é a evaporação que acontece da água do solo e também da transpiração das plantas. Então, o solo libera vapor de água e as plantas liberam vapor de água também devido aos processos que elas realizam. Então, essa grande quantidade de evaporação de água gera a formação de muitas nuvens na atmosfera, o que leva a uma maior quantidade de chuvas. A vegetação da floresta amazônica também é muito característica, porque ela é composta por árvores muito grandes que formam um dossel, que é o encontro das copas das árvores, formando como se fosse um telhado, como vocês podem ver nessa imagem. O solo da floresta amazônica, de forma geral, ele é considerado pobre em nutrientes. Em algumas regiões ele pode ser argiloso ou até mesmo arenoso. Mas a camada superficial desse solo, ela tem muitos nutrientes, porque as folhas que caem, os frutos, as sementes, os animais que morrem, eles são decompostos pela ação de determinados fungos e bactérias, liberando nutrientes nessa camada mais superficial. E essa camada mais superficial, ela tem tantos nutrientes assim, porque a decomposição na floresta amazônica, ela é intensificada pelo clima que é quente e úmido. Como a floresta amazônica é detentora de uma grande biodiversidade, vamos falar agora de exemplos de plantas e animais que são característicos desse bioma. O mogno é uma árvore muito comum na região amazônica e é alvo de muita extração ilegal por parte de madeireiros, porque essa árvore oferece uma madeira extremamente resistente, que é muito desejada para a confecção de determinados móveis ou até mesmo para ser utilizada em algumas construções. Bromélias são plantas também muito características desse bioma e elas também são alvo de muita extração ilegal, porque são plantas consideradas muito bonitas, muito desejadas na decoração e a sua extração acaba por diminuir a sua quantidade no bioma, representando um perigo para a sobrevivência dessa espécie. A castanheira do Pará
é a árvore que oferece as castanhas do Pará que a gente costuma consumir na alimentação. Então, ela representa uma atividade comercial para as pessoas que moram nessas regiões, porque você não precisa extrair a árvore para poder pegar a castanha do Pará, basta coletar. O guaraná também é uma planta típica dessa região e ele também representa uma atividade comercial para as pessoas que moram ali, porque a partir do guaraná são feitas bebidas e também substâncias estimulantes que muitas pessoas utilizam. A seringueira também é uma planta que representa uma atividade comercial para essa região, porque é uma árvore que tem a produção em grande quantidade de látex, que é essa substância branca que vocês estão vendo aí. Então, não precisa ser retirada a árvore, só você fazer um corte, né, adequado, que as pessoas que têm experiência sabem como ele é feito. Então, esse corte é realizado para a extração do látex, que é utilizado na fabricação de inúmeros produtos. E talvez a planta mais característica da floresta amazônica, a Vitória régia, que é essa planta que consegue ficar suspensa, flutuando na água devido a características dos seus tecidos. Como exemplos de animais, temos a piranha, que tem a mordida muito forte, o poraquê, que é o peixe elétrico, que consegue dar choque nas pessoas, a sucuri, que é uma cobra que pode atingir mais de 15 metros, o tucano, que tem esse bico diferenciado, as capivaras, que conseguem nadar muito bem, onça-pintada, que tem essa pele diferenciada, e o peixe-boi, esse mamífero aquático. A floresta amazônica tem o maior sistema fluvial do mundo, o que significa que tem uma grande quantidade de rios. Esses rios, geralmente, eles têm muita água e eles são sinuosos, ou seja, eles têm muitas curvas. Esses rios formam uma rede, a Bacia Amazônica, e a Bacia Amazônica corresponde a cerca de 20% de toda a água doce do planeta, o que é muito. Agora, nós vamos falar da Mata Atlântica, o bioma que originalmente se estendia por toda a costa brasileira. Então, se vocês olharem aí nessa imagem à esquerda, vocês podem observar que toda a região litorânea, quase em sua totalidade, era recoberta por esse bioma. A degradação desse bioma se iniciou quando os portugueses chegaram aqui e começaram seu processo de colonização. Então, em 1500, quando eles se depararam com essa floresta exuberante e rica, a Mata Atlântica, eles perceberam que várias espécies vegetais, elas tinham valor comercial, elas serviam para alguma coisa. Iniciou-se, então, um grande processo de derrubada de vegetação original, tanto para a extração de espécies de interesse comercial, quanto para dar lugar para a construção dos mais variados locais. Dessa maneira, atualmente, cerca de 88% da vegetação original desse bioma já foi perdido devido a ações humanas. Esse bioma pode apresentar até 3 ecossistemas, que nós vamos falar agora. A floresta estacional, que é essa imagem que vocês estão vendo aí, ela tem como característica 2 estações do ano bem definidas, uma seca e uma muito chuvosa. A floresta ombrófila, ela está presente em regiões litorâneas e ela tem como característica uma grande quantidade de chuvas o ano inteiro. E por último, temos a restinga, que é uma vegetação costeira que está localizada em regiões planas e com solos arenosos, podendo ter um clima até semiárido. Quanto ao clima, como a Mata Atlântica tem regiões muito variáveis, né, até 3 ecossistemas diferentes, esse clima também é muito variável. Então, ele pode ser muito úmido em algumas regiões e em outras ele pode ser até semiárido, muito quente, com pouca chuva. Mas, de forma geral, a temperatura ela é alta
durante o ano, assim como na floresta amazônica, e também chove muito, já que os ventos, eles são soprados ali do oceano em direção ao continente. E aí, quando eles encontram as montanhas, eles se condensam e acabam formando nuvens que provocam as chuvas. De forma geral, o solo da Mata Atlântica, ele é um solo raso, que é composto por uma camada muito fina, muito encharcado devido à grande quantidade de chuvas, então ele retém muito a umidade. Então, juntando-se essa retenção de umidade, a pouca entrada de luz devido à formação da vegetação, a decomposição ela é muito favorecida, é uma atividade muito intensa, principalmente de uma região chamada de serrapilheira, que são restos, de plantas, galhos, frutos, sementes. E aí, a partir disso, o solo se torna muito rico em nutrientes. A vegetação da Mata Atlântica também forma o dossel, que é esse encontro das copas das árvores, porque essas árvores são muito grandes, o que é muito semelhante à vegetação da floresta amazônica. A Mata Atlântica também é uma região de grande biodiversidade, sendo considerada inclusive um hotspot global. O hotspot global é uma região ecologicamente ameaçada e que apresenta um grande número de espécies endêmicas, que são espécies que só acontecem nesse bioma. Elas não são encontradas em outros biomas, mesmo que semelhantes. O Brasil tem 2 biomas que fazem parte dessa definição de hotspot global, que é a Mata Atlântica e o Cerrado. Como espécies de plantas, podemos mencionar aqui o caju, que é amplamente utilizado na alimentação, a erva mate, que é muito apreciada para ser consumida na forma de chimarrão, na forma de chá, o ipê, que é uma árvore muito bonita e que tem a característica de conseguir perder suas folhas em épocas secas, época que não chove, e que também está presente em outros biomas, ele consegue se adaptar a outros biomas. E o pau-brasil, que foi o grande começo da extração da vegetação da Mata Atlântica. Então, ele, devido a esse pigmento avermelhado que ele tem, foi muito utilizado para tingir tecidos, por exemplo, e a sua madeira foi muito utilizada em construções. Exemplos de animais temos o jacaré de papo amarelo, o mico-leão dourado, que já esteve ameaçado de extinção, o peixe dourado, que é muito apreciado na nossa culinária, e o tiê-sangue, que é esse pássaro com esse tom avermelhado. Então, finalizamos a nossa aula de hoje. Em caso de dúvidas, vejam esse vídeo mais vezes, procurem as informações escritas do roteiro de estudo e vocês também podem tirar as dúvidas durante os nossos vários horários de monitoria durante a semana. Então, por hoje é só. Tchau!